Muitos olham para mim hoje, uma velhinha de cabelos brancos sentada numa cadeira de balanço, e devem pensar que minha vida foi um riacho tranquilo, correndo manso por entre as pedras do tempo. A imagem que projeto, com minhas mãos enrugadas e o olhar sereno, é a de uma avó que colecionou receitas de bolo e histórias de ninar. Mas a verdade que eu carrego bem fundo na alma é mais turva e dolorosa que qualquer rio de enchente. A história que vou lhes contar não é sobre a doçura da vida no campo, mas sobre o veneno servido com um sorriso dentro da minha própria casa. É a história de como, após a morte do meu pai, a única âncora que me prendia à sanidade, a mão que deveria me acalentar, a da minha própria mãe, foi a que me drogava todas as noites para me entregar, desacordada, ao homem que eu havia jurado amar e respeitar. Meu nome é Helena de Fátima Soares, e hoje, aos 78 anos de idade, eu decidi que o silêncio não vai ser meu último companheiro. Ele já me assombrou por tempo demais, por mais de 50 anos, uma sombra pegajosa que me seguiu de Minas Gerais até a imensidão de São Paulo. Sento aqui, na varanda da casa que eu mesma ergui com a força que nem sabia possuir, e sinto que é uma dívida, não com os outros, mas comigo mesma. Preciso dar voz àquela moça de 25 anos, assustada e confusa, que fui um dia. Conto esta história não em busca de pena ou vingança, pois o tempo se encarregou de ser o juiz mais implacável que existe. Conto para que nenhuma outra mulher, ao sentir aquele arrepio na espinha, aquela desconfiança que parece loucura, duvide da própria intuição. Enquanto o sol da tarde começa a pintar o céu com cores mais suaves, sinto uma conexão estranha, como se estivéssemos todos na mesma sala, tomando um café e proseando. É uma sensação que me acalenta a alma, saber que minhas palavras podem encontrar um lugar de pouso no coração de alguém. Por isso, eu gostaria de pedir uma coisinha, um carinho. Me conta de onde você está. Me assistindo? Eu adoro saber até onde minhas memórias conseguem viajar, se elas cruzam estados, se chegam em cidades grandes ou em vilarejos pequenos. Saber que não estou sozinha nesta jornada me dá a força necessária para abrir as portas daquele ano de 1972, um ano que começou com a promessa de felicidade e terminou com a mais amarga das traições. Peguem sua xícara, ajeitem-se onde estiverem, porque a estrada que vamos percorrer agora é longa e cheia de espinhos. Nossa cidadezinha em Minas, naquele tempo, era um mundo à parte. Um daqueles lugares onde cada janela parecia ter um par de olhos curiosos e cada quintal, um ouvido atento. A vida corria no ritmo do sino da igreja matriz. O primeiro toque chamava para a missa, o do meio-dia anunciava o almoço, e as badaladas do fim de tarde eram o sinal para as famílias se recolherem. As ruas eram de pedra, as casas, caiadas de branco, com janelas e portas de um azul desbotado pelo sol. A honra de uma família era o seu bem mais precioso. Um patrimônio frágil que uma palavra mal colocada ou um gesto mal interpretado poderia quebrar. Era um lugar de aparências, onde um sorriso na rua escondia as tempestades de dentro de casa. E a minha família, aos olhos de todos, era o retrato da mais perfeita calmaria. Nossa casa era meu pequeno reino. Um ninho que eu arrumava com um esmero que beirava a devoção. O chão de cimento queimado brilhava de tão encerado, e o cheiro de café fresco e de bolo de fubá se misturava ao perfume das samambaias que pendiam na varanda. Em cada canto havia um crochê feito por mim, um detalhe que transformava a simplicidade em aconchego. Eu via meu reflexo nos móveis de madeira escura, polidos até a exaustão, e sentia orgulho da vida que estava construindo. Era uma rotina abençoada, ou assim eu acreditava. Acordava com o sol, cuidava do meu filho, da casa, da comida, e esperava meu marido voltar do trabalho. Era o roteiro que me foi ensinado, a única melodia que eu sabia dançar, e eu me esforçava para não errar um passo sequer. Antônio, meu marido, era o orgulho da cidade e principalmente da minha mãe. Alto, de ombros largos, com um sorriso que parecia capaz de derrubar qualquer barreira,
Ele era a definição do bom partido. Trabalhador, honesto, o genro que toda sogra pedia a Deus em suas orações. Eu mesma me sentia uma mulher de sorte, a escolhida. Quando ele chegava em casa, o cheiro do suor do trabalho se misturando ao sabonete e me dava um beijo na testa, eu sentia que tudo estava no seu devido lugar. Ele era o provedor, o chefe da família, e suas palavras eram a lei. Eu o amava com a devoção cega de uma moça que acreditava em contos de fadas e que via em seu homem a figura de um príncipe. Mal sabia eu que os castelos mais belos podem esconder as masmorras mais cruéis, mas a verdadeira luz dos meus dias, a alegria que fazia meu coração transbordar, atendia pelo nome de Marcos. Meu filho, com seus cachinhos castanhos e seus olhos curiosos, era o centro do meu universo. Com apenas 2 aninhos, ele enchia a casa com seus passinhos vacilantes e suas primeiras palavras enroladas. Dar banho, sentir o cheirinho de talco em sua pele macia, cantar cantigas de roda até ele adormecer em meus braços. Esses eram os momentos em que a vida se mostrava em sua forma mais pura e verdadeira. Era por ele, por aquele pinguinho de gente que dependia inteiramente de mim, que eu me esforçava tanto para ser a esposa perfeita, a dona de casa perfeita. Ele era a semente de um futuro que eu sonhava ser limpo e feliz, e eu o regava com todo o amor que havia em mim. Entre os cuidados com a casa e com o Marcos, eu ainda encontrava tempo para a minha paixão. A costura. A minha velha máquina de pedal, herança da minha avó, era minha confidente. O seu zumbido constante era a trilha sonora das minhas tardes. Eu fazia vestidos para as moças da cidade, consertava as roupas dos vizinhos, criava peças que arrancavam elogios. Contudo, aquele talento, aquela fonte de um dinheiro que era meu, era visto por todos, inclusive por Antônio, como um ajutório, um passatempo para preencher as horas vagas. É bom para você ter com o que se distrair, Helena, ele dizia, sem nunca entender que naqueles retalhos e linhas eu costurava minha própria identidade, uma identidade que ia além de ser apenas a esposa do Antônio ou a mãe do Marcos. O grande pilar que sustentava a paz em nossa casa, no entanto, era a presença do meu pai. Seu João, como era conhecido, era um homem, de poucas palavras, mas de uma integridade inabalável. Seu olhar sereno e seu abraço firme eram meu porto seguro. Ele era o único ser no mundo que conseguia acalmar o gênio azedo da minha mãe, a única pessoa a quem ela realmente ouvia e respeitava. Quando meu pai estava em casa, o ar parecia mais leve. As críticas dela se amenizavam e havia uma harmonia forçada, mas que me bastava. Ele me enxergava a mulher por trás da filha obediente. Você tem mãos de ouro, minha filha, ele dizia, olhando minhas costuras. Aquele simples elogio me dava o sustento que eu precisava para continuar. Minha mãe, Lúcia, era uma mulher de 2 faces. Para o mundo de fora da porta, era a senhora simpática, prestativa, a esposa devota do seu João. Dentro de casa, porém, ela se transformava. Era uma mulher amargurada, carregada de um ressentimento antigo que eu nunca soube de onde vinha. Suas palavras eram frequentemente navalhas afiadas, disfarçadas de conselhos ou cuidados. Havia uma tensão constante em seu olhar, uma insatisfação perene com tudo e com todos, principalmente comigo. Eu era a filha que, em sua visão distorcida, nunca alcançava o padrão que ela estabelecia. Seus elogios a Antônio eram sempre excessivos, e ela o tratava com uma deferência que me causava um estranho incômodo, como se ele fosse bom demais para mim, uma joia que eu não merecia carregar. A pressão social era como o ar que respirávamos, invisível, mas onipresente. A pergunta, o que os outros vão pensar? Era a bússola que guiava todas as nossas decisões. Ir à missa aos domingos com a melhor roupa, manter a fachada da casa sempre limpa e pintada, sorrir para os vizinhos, nunca, jamais, lavar roupa suja em público. A felicidade não era um estado de espírito, mas uma performance para a plateia da cidade.
Eu me sentia constantemente avaliada, como se minha vida fosse uma vitrine, e qualquer mancha no vidro pudesse se tornar o assunto da semana. Essa necessidade de manter as aparências criava uma prisão sutil, um labirinto de obrigações sociais onde eu me perdia de mim mesma, tentando desesperadamente ser a mulher que todos esperavam que eu fosse. Lembro-me com uma clareza dolorosa de um domingo em particular, pouco antes de tudo desmoronar. Era o aniversário do meu pai. A casa estava cheia de parentes, o cheiro de frango assado com batatas pairava no ar, e a luz do sol entrava pela janela da cozinha, fazendo a poeira dançar no ar. Meu pai, na cabeceira da mesa, sorria com os olhos. Um sorriso que aquecia mais que o sol lá fora. Antônio, ao meu lado, me abraçava pelos ombros e o pequeno Marcos batia palmas no seu cadeirão. Olhando aquela cena, qualquer um juraria estar diante de um comercial de margarina, a família brasileira em sua mais perfeita e invejável forma. Eu mesma, por um instante, acreditei naquela fotografia. Me permiti afundar na ilusão de que aquilo era real e eterno. Mas mesmo naquele quadro de felicidade, as rachaduras já existiam, finas como fios de cabelo. Eu me lembro do suspiro impaciente da minha mãe quando deixei cair um pingo de molho na toalha de linho que ela havia bordado. Lembro-me do seu olhar fiscalizador a cada gesto meu, da maneira como ela se dirigia a Antônio, quase o venerando, enquanto a mim me lançava farpas disfarçadas de brincadeira. Cuidado para não engordar com esse bolo, Helena. Antônio gosta de mulher nos trinques, ela disse. E todos riram, menos eu e meu pai, que lhe lançou um olhar de reprovação. Eram pequenos venenos, diários, gotas de amargura que, na época, eu engolia sem perceber que, aos poucos, estavam contaminando a fonte da minha própria existência. Essa era a minha vida. Um bordado bonito por fora, mas com um avesso cheio de nós apertados e pontas soltas. Uma vida equilibrada sobre o alicerce de um homem só, meu pai. Ele era a viga mestra que impedia o telhado de desabar sobre a minha cabeça, a muralha que continha, ainda que minimamente, as águas turbulentas da amargura da minha mãe. Eu vivia em uma normalidade fabricada, uma paz artificial, completamente cega para o fato de que meu casamento, minha relação com minha mãe e minha própria segurança emocional dependiam inteiramente daquele homem bom e justo. E quando essa viga foi arrancada de nós de forma súbita e brutal, a estrutura inteira veio abaixo, revelando o monstro que morava nas sombras. A viga mestra da minha vida não rangeu antes de quebrar. Ela se partiu num estalo, seco e definitivo. A notícia da morte do meu pai chegou numa tarde de terça-feira, trazida pelo filho do farmacêutico, que veio de bicicleta, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Um infarto fulminante, ele disse. Meu pai tinha saído para comprar pão e simplesmente caiu na calçada, como um pássaro atingido em pleno voo. Naquele instante, o zumbido da minha máquina de costura pareceu o som mais alto do mundo. E então, um silêncio absoluto tomou conta de tudo. O chão sob meus pés deixou de ser firme. O ar se tornou denso, irrespirável. Eu não gritei, não chorei. Apenas senti um frio gelado subir pela minha espinha e se alojar no meu peito. Uma pedra de gelo que nunca mais derreteria por completo. O velório foi um borrão de rostos contritos e abraços que não me aqueciam. As pessoas diziam, meus pêsames, ele descansou, era a hora dele, e as palavras flutuavam ao meu redor sem fazer sentido, como folhas secas num redemoinho. Minha mãe, ao contrário de mim, era a imagem da dor teatral. Seus lamentos eram altos, seus desmaios, cronometrados. Ela se agarrava ao caixão, uma viúva desolada para a plateia da cidade. Mas em seus olhos, entre uma lágrima e outra, eu via outra coisa. Um brilho estranho, uma espécie de alívio ressentido, como se a morte do meu pai não fosse o fim de um amor, mas a quebra de uma corrente. Eu me sentia órfã de uma maneira dupla. Tinha perdido meu pai, e de alguma forma que eu ainda não entendia, tinha perdido a ilusão de mãe que eu me forçava a ter.
Uma semana depois do enterro, a sentença foi decretada. Minha mãe, com os olhos ainda inchados, reuniu a mim e a Antônio na sala de estar. Eu não posso ficar naquela casa sozinha. As paredes me sufocam. Ela anunciou com a voz embargada. Vou vender tudo e venho morar com vocês. Uma mãe viúva e sozinha precisa do amparo dos filhos. Não foi um pedido, foi uma comunicação. Recusar seria um escândalo, uma afronta à sagrada instituição da família, um atestado público de que eu era uma filha ingrata. Antônio concordou na mesma hora, com seu jeito solícito de sempre. E assim, a presença dela se instalou em nossa casa. Não como uma brisa suave de conforto, mas como uma névoa densa e pesada, que impregnava os móveis, as paredes e, principalmente, o ar que eu respirava. Foi então que começou o cuidado. Na primeira noite dela conosco, eu estava na cama com o olhar perdido no teto quando ela entrou no quarto sem bater. Trazia nas mãos uma xícara de louça fumegante. Fiz um chá de camomila para você, minha filha. Ela disse, com uma doçura na voz que me causou um arrepio. Você anda muito nervosa. Precisa relaxar para conseguir dormir. O luto pesa muito. Aquele gesto, que deveria ser de afeto, me pareceu estranhamente invasivo. A preocupação em seu rosto era intensa demais, quase febril. Agradeci com um fio de voz, por pura educação, e bebi o líquido morno e adocicado, sem imaginar que estava engolindo o primeiro elo da corrente que me prenderia no inferno. A manhã seguinte foi a primeira de muitas manhãs estranhas. Acordei com o corpo pesado como chumbo, como se um caminhão tivesse passado por cima de mim durante a noite. Meus músculos doíam, uma dor surda e profunda, principalmente nas pernas e nos quadris. Minha cabeça parecia cheia de algodão, e a lembrança da noite era um buraco negro. Atribuí tudo ao luto, ao estresse, ao cansaço emocional. Tentei me convencer de que era normal, que meu corpo estava apenas reagindo à dor da perda. Mas a sensação de violação era persistente, um eco fantasma na minha pele, um conhecimento incômodo que meu corpo tinha, mas que minha mente se recusava a aceitar. Eu me arrastava pela casa, cuidando do Marcos, mas me sentindo uma estranha dentro da minha própria pele. Nesse nevoeiro de exaustão, a presença de Antônio se tornou confusa e perturbadora. Durante o dia, ele mal me tocava, quase distante. Mas à noite, na cama, ele se tornava outra pessoa. Mais afoito, mais pegajoso, suas mãos me procurando na escuridão com uma urgência que me causava repulsa. Eu o afastava, resmungando coisas sem sentido, pesada demais para lutar, para entender. E o mais estranho era que na manhã seguinte, eu mal me lembrava desses episódios, restando apenas um desconforto, um nojo sem nome. Eu me sentia culpada por rejeitá-lo, confusa com a mudança em seu comportamento e cada vez mais isolada dentro do meu próprio casamento, dentro da minha própria casa. A primeira semente do horror foi plantada pela minha mãe numa tarde de sábado. Ela me viu recusando um carinho de Antônio na cozinha e esperou que ele saísse para me encurralar perto do fogão. Helena, você precisa cuidar melhor do seu marido, ela disse em tom de confidência venenosa. Você fica aí se arrastando pelos cantos, tratando o homem com frieza. Homem tem necessidade, minha filha. Se não encontra em casa, procura na rua. As palavras dela me atingiram como um tapa. A vergonha esquentou meu rosto, mas por baixo da humilhação, uma faísca se acendeu. Uma conexão terrível, improvável, monstruosa. O chá, a exaustão, as dores no corpo, a insistência noturna de Antônio, o zelo excessivo da minha mãe. De repente, as peças soltas começaram a se encaixar, formando a imagem de um quebra-cabeça medonho e impensável. A suspeita era um bicho peçonhento que se aninhara no meu peito. Nos primeiros dias, eu tentei esmagá-lo, me convencendo de que era apenas o veneno do luto me fazendo delirar. Como eu poderia sequer cogitar uma monstruosidade daquelas? Minha própria mãe, a mulher que me deu a vida, conspirando com meu marido para me violar? Parecia o enredo de um folhetim barato, uma loucura parida pela dor.
Eu me olhava no espelho e via os olhos de uma louca, uma mulher que estava perdendo o juízo. Tentava me agarrar às lembranças boas, aos gestos de carinho de Antônio antes de tudo aquilo, ao dever de filha que eu devia à minha mãe viúva e desamparada. Eu lutava contra a verdade com todas as minhas forças, porque aceitá-la significava aceitar que o mundo que eu conhecia era uma mentira. Uma noite, juntei toda a coragem que me restava e recusei o chá. Não precisa, mãe. Hoje não estou com dor de cabeça, eu disse, tentando manter a voz firme. A reação dela foi imediata e avassaladora. O sorriso solícito desapareceu, dando lugar a uma máscara de mártir ofendida. Como não precisa, Helena. Eu faço com tanto carinho, perco meu tempo para cuidar de você, e é essa a gratidão que recebo? Ela começou, a voz subindo de tom, transformando a cozinha numa arena. Você anda estranha. Arredia. Depois de tudo que eu faço, de ter vindo para cá para ajudar, você me trata como uma estranha. A chantagem emocional era tão espessa que eu podia senti-la me sufocando, me empurrando contra a parede. Cedi. Claro que cedi. Bebi o chá, sentindo o gosto amargo da minha própria fraqueza. No dia seguinte, a punição pela minha breve rebeldia veio de forma fria e silenciosa. Antônio mal olhou na minha cara. O bom dia foi um grunhido, e durante o almoço, ele respondeu às minhas perguntas com monossílabos. Havia uma acusação no seu silêncio, uma cobrança que eu não compreendia inteiramente, mas que me enchia de uma ansiedade terrível. Era como se eu tivesse quebrado uma regra secreta do nosso casamento, um pacto do qual eu não fazia parte. A casa, que já era pesada, tornou-se um campo de gelo. Minha mãe suspirava pelos cantos com seu ar de vítima, e meu marido me tratava com a indiferença de um credor a um devedor insolvente. Eles não precisavam de palavras. A aliança entre os dois criava uma atmosfera de opressão que me dizia claramente: obedeça. E eu obedeci. Voltei a tomar o chá todas as noites sem questionar, mergulhando de volta naquele ciclo de sonolência e dores inexplicáveis. Mas algo dentro de mim havia mudado. A semente da suspeita, regada pela hostilidade deles, começou a germinar. Passei a observá-los, não mais como filha e esposa, mas como uma prisioneira estudando seus captores. E então, eu comecei a ver. Eram coisas minúsculas, quase imperceptíveis. Um olhar rápido que minha mãe lançava a Antônio quando eu me queixava de cansaço. Um leve aceno de cabeça dele para ela quando eu finalmente ia para o quarto com a xícara na mão. Um sorriso cúmplice trocado por cima da minha cabeça na mesa de jantar. Eram fragmentos de uma comunicação secreta. A prova de que eu não estava louca. Eu estava sendo caçada. A necessidade de uma prova concreta se tornou uma obsessão. Uma coceira na alma que eu não podia ignorar. Eu precisava saber. Precisava de algo que pudesse tocar, que transformasse a minha suspeita horrenda em um fato inegável. A oportunidade surgiu numa manhã de quinta-feira, quando minha mãe foi à feira e Antônio saiu para resolver algo no banco. A casa vazia era um convite perigoso. Com o coração batendo descontroladamente na garganta, fui direto para a cozinha, para o armário onde ela guardava as caixas de chás. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam abrir a porta. Vasculhei por trás das embalagens de camomila, hortelã e erva doce. E então, eu o vi. Escondido no fundo, atrás de tudo, um pequeno frasco de vidro escuro, com um rótulo quase apagado. Sonífero. Naquele exato momento, o chão de cimento queimado da cozinha não se abriu sob meus pés. Foi o meu mundo interior que ruiu, desabando em silêncio. Segurei o frasquinho gelado na palma da mão, e a verdade me atingiu com a força de um soco no estômago. Não era imaginação minha. Não era o luto. Era real. Aquelas gotas, misturadas ao chá, inocente, eram a explicação para o meu cansaço, para as minhas dores, para os buracos na minha memória. Minha mãe. A minha própria mãe me drogava. A mulher que me ensinou a rezar era a mesma que me entregava à violação noite após noite. Sentei no chão frio, com o frasco na mão, e uma náusea profunda subiu pela minha garganta. O ar me faltou, e pela primeira vez,
Eu chorei. Um choro mudo, de puro horror. Com a prova em mãos, o desespero deu lugar a um dilema paralisante. O que eu faria com aquilo? Se eu confrontasse, a negação seria imediata e furiosa. Eles se uniriam contra mim, me pintariam como a esposa desequilibrada, a filha ingrata e louca que inventava histórias monstruosas por causa da dor da perda do pai. Quem na cidade acreditaria em mim? Naquela sociedade onde a palavra de um homem valia mais que a de uma mulher, e a figura de uma mãe era sagrada e intocável, eu não teria a menor chance. Eu seria a adúltera, a mentirosa, a desonrada. Eles me trancariam, talvez até num hospício, para cuidar de mim e abafar o escândalo. A verdade não me libertaria. Ela me condenaria. Comecei a pensar em fugir, mas a realidade me esmagava. Para onde eu iria? Com que dinheiro? Minhas costuras mal davam para comprar um tecido novo ou um agrado para o meu filho. Eu não tinha uma profissão de verdade, não tinha estudos, não tinha ninguém a quem recorrer. Minha família se resumia àqueles dois. Eu estava encurralada, financeiramente dependente do homem que me abusava e emocionalmente refém da mulher que o ajudava. Eles haviam construído a gaiola perfeita ao meu redor. Uma gaiola feita de amor, dever e dependência. E eu mesma tinha entrado nela de bom grado, acreditando que era um lar. A porta agora estava trancada, e a chave estava nas mãos dos meus piores inimigos. Foi então que uma nova ideia, fria e cortante, atravessou meu desespero. Se eu não podia confrontá-los, se não podia contar a ninguém, eu precisava de uma certeza absoluta, uma prova final que fosse só minha. Uma confirmação que eliminasse a última partícula de dúvida que ainda me fazia questionar minha própria sanidade. Eu precisava saber, com meus próprios olhos, ou melhor, com meus próprios ouvidos. O plano se formou na minha mente, simples e aterrorizante. Naquela noite, eu fingiria. Fingiria tomar o chá, fingiria cair no sono profundo e esperaria para ver o que aconteceria. A ideia me gelou até os ossos, mas era o único caminho. Eu precisava encarar o monstro de perto para ter certeza de seu rosto. Naquela noite, quando minha mãe entrou no quarto com a xícara fumegante e o sorriso de sempre, meu coração parecia uma escola de samba dentro do peito. Peguei a xícara, minhas mãos tremendo levemente. "Obrigada, mãe", eu disse, a voz soando estranhamente calma. Esperei que ela saísse. Fui até o banheiro e, com as mãos trêmulas, despejei o líquido amargo na pia, abrindo a torneira para disfarçar o som. Voltei para a cama, deitei-me e comecei a representar o papel da minha vida. Forcei minha respiração a ficar mais lenta, mais profunda, imitando o ritmo do sono induzido que eu conhecia tão bem. Cada músculo do meu corpo estava tenso, cada nervo, uma corda esticada. A espera foi a mais longa da minha vida. E então, eu ouvi, primeiro, o ranger suave da porta do meu quarto se abrindo. Fiquei imóvel, os olhos cerrados com força por baixo das pálpebras. O silêncio foi quebrado por um sussurro, a voz da minha mãe, baixa e sibilante, vindo do corredor. Eram palavras que se cravaram minha memória como ferro em brasa, a sentença final que confirmou o meu inferno particular. "Pode ir, Antônio", ela sussurrou, e eu pude sentir a cumplicidade venenosa em cada sílaba. Ela já dormiu pesado. O som que se seguiu foi o dos passos dele, lentos e deliberados, entrando no meu quarto, no nosso quarto. O som do predador se aproximando da presa que ele julgava indefesa. O terror que me invadiu foi tão absoluto que me roubou o ar, o movimento, a voz. Eu era uma estátua de gelo, viva e consciente, mas completamente paralisada. Ouvi os estalos do assoalho de madeira sob os pés dele. Senti o colchão afundar com o peso do seu corpo quando ele se sentou ao meu lado. Um grito se formou na minha garganta, mas morreu antes de nascer, estrangulado pelo pavor. Eu queria correr, lutar, arranhá-lo, mas meus membros não me obedeciam. Eu estava presa dentro de mim mesma, uma espectadora impotente do meu próprio pesadelo. Cada segundo se arrastava por uma eternidade. O silêncio da casa, amplificando o som da sua respiração perto do meu rosto.
Ele me tocou, primeiro no braço, depois no meu cabelo. Eram toques que, em outras circunstâncias, poderiam ser de carinho, mas naquele contexto, eram a mais pura e abjeta violação. Ele acreditava que eu estava desacordada, um corpo sem vontade, um objeto para o seu uso. E naquela profanação, senti uma onda de nojo tão violenta que quase vomitei. Era um nojo de mim mesma por estar ali, imóvel. Um nojo dele, por sua traição. E um nojo profundo e avassalador da minha mãe, a arquiteta daquela monstruosidade. Para sobreviver àquele momento, minha mente se desconectou do meu corpo. Passei a flutuar perto do teto, olhando para a cena lá embaixo. Uma mulher assustada e um homem que tinha quebrado todas as promessas sagradas. Ele não demorou. Depois do que pareceu uma vida inteira, mas que provavelmente foram apenas alguns minutos, senti o colchão se aliviar. Ouvi seus passos se afastando, o clique suave da porta se fechando. E, então, o silêncio retornou. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, sujo, cheio de gritos que não foram dados. Fiquei deitada na mesma posição, sem ousar mover um único músculo, por horas. As lágrimas que eu não tinha chorado antes agora escorriam quentes pelo meu rosto, se misturando ao suor frio. A noite lá fora estava escura, mas a escuridão dentro de mim era infinitamente mais profunda. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um novo companheiro. Um ódio frio, calmo e absoluto. A manhã seguinte foi a atuação mais difícil da minha vida. Levantei-me, lavei o rosto, prendi o cabelo e fui para a cozinha, onde os dois já tomavam café, como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Parece mais corada hoje", disse minha mãe, com uma naturalidade que me revirou o estômago. Antônio apenas ergueu os olhos do pão com manteiga e me deu um aceno de cabeça. Sentei-me à mesa, servi meu café, e um novo tipo de força, nascida da mais pura fúria, tomou conta de mim. Eu os olhava e não via mais minha mãe e meu marido. Via dois monstros, dois estranhos com quem eu compartilhava um teto. E naquele momento, a Helena, assustada e confusa, começou a morrer, e em seu lugar, uma outra mulher começou a nascer. Aquele café da manhã marcou uma virada de chave dentro de mim. O medo não tinha ido embora, mas ele não me paralisava mais. Ele se transformou em combustível. A questão deixou de ser: o que está acontecendo comigo? E passou a ser: como eu vou sair daqui? A autopiedade deu lugar a um planejamento frio e meticuloso. Eu não podia mais me dar ao luxo de chorar ou de me desesperar. Eu tinha uma missão. Olhei para o meu filho, Marcos, que brincava no chão com um carrinho de madeira, alheio a todo o veneno que o cercava. E eu jurei, em silêncio, que o tiraria daquela casa. Ele não cresceria naquele ambiente tóxico, não aprenderia a ser um homem como o pai, não veria a mãe definhar. A minha salvação, e a dele, não viria de um confronto. Eu não tinha armas para essa guerra. Eles eram dois, unidos em sua perversidade, e eu estava sozinha. Gritar a verdade só me levaria à destruição. Minha vingança não seria um escândalo. Minha vitória seria a fuga, a libertação. A ideia tomou forma na minha mente, não como um sonho distante, mas como um plano de batalha. Eu precisava ser mais esperta que eles. Precisava usar a mesma máscara de submissão que eles me forçaram a usar. Mas agora, seria para o meu próprio benefício. Eu continuaria a ser a filha obediente e a esposa sonolenta, mas por baixo dessa fachada, eu estaria cavando o meu túnel para a liberdade. E assim, o grande teatro começou. Todas as noites eu aceitava a xícara de chá das mãos da minha mãe, encenando minha gratidão. Todas as noites eu a derramava silenciosamente na pia. Todas as noites eu me deitava e fingia o sono pesado, suportando a presença repugnante de Antônio, meu corpo rígido sob os lençóis. Durante o dia, eu era a esposa apática e a filha obediente. O esforço psicológico era imenso. Havia dias em que eu achava que ia gritar, que ia quebrar um prato, que ia confessar tudo.
Mas então eu olhava para o rostinho do meu filho e encontrava forças para continuar a encenação. Cada dia que passava era um dia a menos naquela prisão. Minha máquina de costura, antes meu refúgio, tornou-se minha arma secreta. Eu comecei a trabalhar como uma louca. Aceitava qualquer encomenda, de qualquer pessoa. Vestidos de festa, concertos de calças, cortinas novas, enxovais de bebê. Eu costurava durante o dia, enquanto minha mãe cochilava e Antônio estava no trabalho. E, principalmente, eu costurava à noite. Depois que eles iam dormir, acreditando que eu estava dopada no meu quarto, eu me levantava silenciosamente e, à luz de um pequeno abajur, passava horas no pedal da máquina. O zumbido baixo era o som da minha liberdade sendo tecida, ponto por ponto. Cada centavo que eu ganhava era escondido num envelope, dentro de um corte no forro da minha mala velha. Um dia, enquanto arrumava uma caixa de joias antigas, meus dedos tocaram o cordão de ouro que meu pai me dera no meu aniversário de 15 anos. Era uma peça delicada, com um pequeno pingente de coração. Era a única coisa de valor material que eu tinha dele. A última lembrança física do seu amor. A dor de me desfazer dele foi aguda, como uma facada. Mas a necessidade era maior que o sentimentalismo. Numa tarde, com a desculpa de que iria levar Marcos para passear na praça, peguei um ônibus para a cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Entrei numa pequena joalheria e vendi o cordão. O dinheiro que o homem me deu queimava na minha mão. Era o preço da minha liberdade. E, de certa forma, senti que era meu pai, mais uma vez, me ajudando a encontrar um caminho. O planejamento da fuga era um exercício de sigilo absoluto. Aos poucos, comecei a separar as coisas essenciais. Uma troca de roupa para mim, umas 5 para o Marcos. A certidão de nascimento dele, a minha, qualquer documento que eu pudesse pegar sem dar na vista. Coloquei tudo no fundo da mala velha, por baixo do forro rasgado onde eu guardava o dinheiro. Cada gesto era calculado. Cada passo era medido pelo medo da descoberta. Eu me sentia uma espiã na minha própria casa, vivendo uma vida dupla, com o sorriso no rosto e o plano de fuga no coração. A tensão era constante, um nó permanente no meu estômago. Houve momentos em que quase fui descoberta. Lembro-me de uma tarde em que minha mãe, numa de suas arrumações obsessivas, decidiu limpar o meu guarda-roupa. Meu coração parou. A mala estava lá, no fundo. "Deixa que eu faço isso, mãe. A senhora já trabalha demais", eu disse, correndo para o quarto e praticamente a empurrando para fora. Minha voz soou mais desesperada do que eu gostaria. Ela me olhou com desconfiança por um segundo, e nesse segundo eu vi meu plano inteiro desmoronar. Mas então, ela apenas deu de ombros e saiu, resmungando sobre a minha falta de organização. Naquela noite tremi por horas, percebendo o quão frágil era a minha teia de mentiras e o quão perto eu estava do abismo. Finalmente, com dinheiro suficiente para algumas semanas e uma pequena mala pronta, eu escolhi o dia. Seria numa madrugada de quinta-feira. Eu tinha visto o quadro de horários na rodoviária da cidade vizinha. Havia um ônibus que passava na estrada principal às 4 da manhã, um pinga-pinga que ia para a capital, São Paulo. Era perfeito. Ninguém estaria na rua, e o barulho do motor seria abafado pela escuridão. A decisão estava tomada. Olhei para o calendário, marcando o dia mentalmente. Uma calma estranha tomou conta de mim. O medo deu lugar a uma determinação fria. A contagem regressiva para a minha nova vida havia começado. Eu só precisava sobreviver a mais algumas noites de teatro. Continua. A noite escolhida para a minha libertação, aquela madrugada de quinta-feira, chegou com uma quietude assustadora. Eu realizei meu teatro pela última vez. Peguei a xícara de chá, agradeci à minha mãe, com um aceno de cabeça, e me retirei para o quarto. O líquido amargo desceu pelo ralo da pia, e eu me deitei. Mas, ao contrário das outras noites, meu corpo não estava tenso. Havia uma calma gélida em mim. A calma de um soldado antes da batalha final. Eu não fingi dormir. Eu esperei. Cada estalo da casa se assentando, cada suspiro vindo do quarto ao lado, eram notas na sinfonia da minha fuga. A fúria tinha se transformado numa clareza de propósito tão afiada que cortava o medo.
Eu não estava mais fugindo de algo. Estava correndo em direção a mim mesma. Meu corpo despertou sozinho, minutos antes das 3 da manhã, como se um alarme silencioso tivesse soado na minha alma. Levantei-me da cama com um cuidado que beirava o sagrado. Cada movimento era lento, deliberado, ensaiado dezenas de vezes na minha mente. A Helena desajeitada e assustada não existia mais. No seu lugar estava uma mulher movida por uma única e poderosa certeza. O ar da casa estava parado, frio. Do lado de fora, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto distante de um grilo solitário. Deslizei pelo corredor como uma sombra, o coração batendo um ritmo constante e determinado. Um tambor de guerra que só eu podia ouvir. Eu era a única pessoa acordada naquele mundo, a guardiã de um segredo prestes a explodir. Chegar ao berço do meu filho foi a parte mais difícil. Olhar para ele, dormindo o sono inocente dos anjos, quase quebrou minha armadura. Seu rostinho sereno, a respiração suave, o cheirinho de infância. Uma onda de amor e terror me invadiu. E se ele acordasse e chorasse? E se tudo desse errado por causa de um som no momento indevido? Inclinei-me e o peguei nos braços com a delicadeza de quem carrega o bem mais precioso do mundo. Ele resmungou um pouco, aninhando a cabeça no meu ombro, e voltou a dormir. Naquele momento, eu soube que conseguiríamos. Ele não era um obstáculo. Ele era a própria razão da minha coragem, o meu pequeno e valente cúmplice naquela jornada para longe da escuridão. Com o Marco seguro em um braço e a pequena mala no outro, parei no meio da sala escura. A luz da lua, fraca e azulada, entrava pela fresta da janela, desenhando formas fantasmagóricas nos móveis. Olhei para a porta fechada do quarto onde meus 2 algozes dormiam, provavelmente sonhando seus próprios sonhos, alheios à revolução silenciosa que acontecia a poucos metros. Não senti tristeza, não senti raiva, não senti nada. Era como olhar para uma fotografia antiga de pessoas que eu não conhecia mais. Aquele lugar não era mais o meu lar. Era a cena de um crime, a casca vazia de uma vida que nunca fora minha de verdade. Eu estava ali apenas para recolher os pedaços de mim que ainda restavam e partir. Antes de ir, eu precisava deixar minha marca, minha palavra final. Fui até a cozinha, o coração daquela casa e o epicentro da minha tortura. Coloquei o Marcos, ainda adormecido, numa cadeira, e peguei um pedaço de papel de um bloco de recados e um lápis. Minha mão não tremeu. As palavras fluíram. De mim, não com ódio, mas com a clareza de uma verdade que não podia mais ser contida. Obrigada, mãe. Escrevi. Por me ensinar o tipo de mulher que eu nunca serei. E obrigada, Antônio, por me mostrar o tipo de homem que meu filho jamais será. O chá acabou. Cada letra era uma pá de terra jogada sobre o passado, um ponto final na minha submissão. Se essa parte da minha história, a do bilhete deixado na mesa, tocou o seu coração de alguma forma, me deixa um comentário, uma palavra de força. Naquele momento, escrevendo aquelas linhas, eu estava apavorada, mas também me sentia a mulher mais forte do mundo. Era a minha declaração de independência. Cada comentário que eu leio hoje, tantos anos depois, me lembra daquela Helena que renasceu na madrugada. Vocês me ajudam a ter certeza de que a minha coragem valeu a pena, e que o silêncio que eu quebrei pode ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas que se sentem no escuro. Dobrei o papel uma única vez, e o coloquei bem no centro da mesa. De madeira, o palco de tantos cafés da manhã falsos e jantares silenciosos. Ali, sob a luz fraca da lua, aquele pequeno retângulo branco parecia um monumento. Era a minha voz, finalmente gritando no silêncio. Era a minha ausência explicada, a minha partida justificada em poucas e cortantes palavras. Imaginei a cena, horas depois. Minha mãe entrando na cozinha, vendo o bilhete, o rosto se contorcendo em confusão, e depois, em horror, ao perceber que a sua marionete tinha cortado as próprias cordas. Aquele pedaço de papel era a única arma que eu tinha, e eu a usei com a precisão de um tiro. Com o bilhete em seu lugar, peguei meu filho de volta nos braços e caminhei até a porta da frente.
Minha mão pousou na maçaneta fria. Esse era o verdadeiro ponto sem retorno. Girar aquela peça de metal era selar meu destino, me lançar no desconhecido. Por um breve segundo, a imensidão do que eu estava fazendo me atingiu, e o medo ameaçou voltar. Mas então, o cheiro do meu filho no meu colo, o peso da sua confiança em mim, me ancorou de volta à realidade. Eu não estava apenas fugindo. Eu estava salvando nós dois. Respirei fundo e girei a maçaneta. O clique da trava soou como um trovão na quietude da casa. Abri a porta e o ar frio da madrugada me atingiu o rosto, me despertando por completo. A escuridão lá fora não era ameaçadora. Era um manto, um esconderijo. Era a promessa de um recomeço. Pisei para fora, na terra úmida do quintal, e puxei a porta atrás de mim. Não a bati com uma suavidade deliberada, como quem encerra um livro que já leu até o fim. Não havia mais nada para mim ali dentro. Com Marcos apertado contra o meu peito, comecei a caminhar, deixando para trás a casa, as samambaias, os móveis polidos e os monstros que dormiam um sono que, a partir daquele dia, talvez nunca mais fosse tranquilo. A caminhada até a estrada principal parecia não ter fim. As ruas de pedra da cidadezinha estavam desertas, banhadas por uma luz fantasmagórica da lua minguante. Cada latido de cachorro ao longe fazia meu coração saltar. Cada sombra de árvore parecia a de um homem pronto para me agarrar. Eu andava rápido, os olhos fixos à frente, repetindo um único mantra na minha cabeça. Não olhe para trás. Olhar para trás era dar poder ao que eu estava deixando. Olhar para trás era fraquejar. E eu não podia me dar a esse luxo. Meu filho dormia pesado, sua cabecinha balançando suavemente a cada passo meu, seu peso sendo a força que impulsionava minhas pernas cansadas para a frente. Finalmente, cheguei à estrada de terra batida que ligava a nossa cidade ao resto do mundo. Parei sob uma árvore frondosa, o coração ainda aos pulos. A espera no escuro foi tensa. O frio era cortante e o silêncio total. E então, no meio daquela imensidão negra, surgiram duas luzes amareladas, dois olhos de esperança rasgando a madrugada. Era o ônibus. Fiz sinal com a mão livre, rezando para que ele parasse. O som dos freios a ar, um chiado alto e longo, foi a música mais linda que... Eu já ouvi. A porta se abriu, revelando um motorista sonolento e um interior quase vazio. Subi os degraus e, ao encontrar um assento na janela, o mundo começou a mudar de cor. O ônibus partiu, e enquanto o céu a leste começava a clarear, eu deixava para trás a escuridão, rumo a uma vida que seria minha. Desembarcar em São Paulo em 1972 foi como ser jogada num oceano de concreto e barulho. Eu, uma moça do interior, acostumada com o ritmo dos sinos da igreja, me vi engolida pela imensidão daquela cidade que nunca dormia. Os prédios arranhavam um céu que mal se via, os carros eram rios de metal apressado, e as pessoas, uma multidão anônima que passava por mim sem me enxergar. E essa invisibilidade, que a princípio me apavorou, tornou-se a minha primeira aliada. Ali, eu não era a filha do seu João, nem a esposa do Antônio. Eu era ninguém. E ser ninguém, pela primeira vez na minha vida, significava que eu podia ser qualquer uma. Com meu filho nos braços e um punhado de dinheiro na bolsa, eu tinha medo. Mas, pela primeira vez, eu também tinha escolha. A luta pela sobrevivência foi brutal. Morei com Marcos num quartinho de pensão, úmido e barulhento, onde a nossa única janela dava para uma parede de tijolos. Trabalhei como faxineira em escritórios à noite, lavava roupa para fora durante o dia, esfregando as mãos até a pele ficar em carne viva. Era um cansaço que doía nos ossos, mas era um cansaço diferente. Era a exaustão da dignidade, do esforço que colocava pão na nossa mesa, do trabalho que era meu, e de mais ninguém. Cada moeda que eu ganhava era uma afirmação da minha força, um tijolo na construção da minha nova vida. Não havia mais chá para me dopar, apenas o café forte e amargo que eu mesma preparava para me manter de pé. Com o tempo,
Juntei dinheiro suficiente para comprar uma máquina de costura usada, de segunda mão. Foi como reencontrar uma parte de mim que eu havia deixado para trás. Naquele quartinho de pensão, o zumbido familiar da máquina se tornou, mais uma vez, a trilha sonora da minha esperança. Comecei a fazer pequenos concertos para as vizinhas. Depois uma blusa aqui, um vestido ali. A minha fama de boa costureira se espalhou pela vizinhança. O ofício que antes era visto como um ajutório, um mero passatempo, tornou-se a minha profissão, o meu sustento, o alicerce da minha independência. Eu não estava mais apenas costurando tecidos. Eu estava costurando a minha própria história, com a linha da resiliência e a agulha da determinação. Criei meu filho sozinha, numa dança delicada entre o trabalho e a maternidade. Eu era a mãe que dava carinho e o pai que impunha limites. Eu era a provedora e a cuidadora. Para ele, nossa história era simples. Viemos para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Ele nunca soube dos detalhes sórdidos, do veneno no chá, da porta do quarto se abrindo na escuridão. Eu o protegi daquela sujeira com todas as minhas forças, para que sua alma crescesse limpa, para que ele se tornasse um homem bom, sem as sombras que marcaram sua origem. Minha maior missão era garantir que a maldade da qual fugimos não deixasse nenhuma semente em seu coração. E olhando para o homem que ele se tornou, eu sei que consegui. Anos mais tarde, quando a vida já estava mais calma e eu já tinha minha própria casinha, uma prima distante me escreveu uma carta. Ela contava, com poucas palavras, o que tinha acontecido na cidadezinha. Disse que minha mãe, Lúcia, definhou em casa, consumida por uma solidão e uma vergonha que a comunidade nunca entendeu completamente. Que Antônio, após a minha partida, se desfez, entregando-se à bebida e ao fracasso, perdendo o emprego e o respeito que um dia tivera. Não houve escândalo público, não houve acusações. A justiça deles não veio de um tribunal, mas de dentro. A consciência, no fim das contas, foi a prisão onde eles cumpriram, sozinhos, a sua pena perpétua. Hoje, sentada nesta varanda que foi o meu maior sonho, vejo meus netos correndo no quintal. O riso deles é a prova viva de que a minha fuga valeu a pena. Meu filho, Marcos, é um homem de bem, um marido carinhoso, um pai presente e maravilhoso. Ele construiu a família decente e cheia de amor que eu nunca tive. Ele quebrou o ciclo. Às vezes, ele me olha com uma gratidão nos olhos e diz: "Obrigado, mãe, por toda a sua luta." Ele não imagina o tamanho real daquela luta, mas o seu respeito e o seu amor já são o meu maior troféu. A medalha de honra que carrego no peito com um orgulho que não cabe em mim. Muitas vezes, me perguntam se eu os perdoei. O perdão é uma palavra complicada. Eu não carrego mais o ódio, porque o ódio é uma âncora que nos prende ao passado, e eu precisei nadar para muito longe. A minha vingança não foi desejar o mal a eles. A minha vingança foi viver. Foi cada dia que acordei e lutei. Foi cada prato de comida que coloquei na mesa. Foi cada vestido que costurei. Cada cliente que conquistei. A minha vingança foi a educação do meu filho, o caráter dele, a felicidade da família que ele formou. Eu construí um jardim florido sobre as cinzas da vida que eles tentaram queimar. E não há vingança mais poderosa do que a felicidade. E agora, ao terminar de lhes contar a minha história, eu deixo a única lição que a vida me ensinou de forma tão dura. A maldade, às vezes, não vem do estranho na rua escura. Ela pode vir de onde a gente mais espera o colo, o afago, a proteção. Por isso, escutem-se. Acreditem naquele arrepio inexplicável, naquela sensação ruim no estômago, naquela voz baixinha lá no fundo da alma que sussurra que algo está errado. Essa voz é a sua intuição. Ela é a sua guardiã, a parte mais sábia de você. Aprendam a ouvi-la, a confiar nela. Porque muitas vezes ela é a mão de Deus te sacudindo pelos ombros e dizendo: "Acorda, minha filha, é hora de se salvar."